Patriquete para o patriqueiro que pensava que toda planta tem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Eu tenho uma coisa muito ruim para dizer. Você está errado. Não é todo vegetal que vai possuir essas estruturas que eu chamo de reprodutivas e vegetativas. Raiz, caule, folha, flor, semente e fruto são estruturas restritas a um tipo de vegetal. Quais são os vegetais que existem? Eu já falei isso na aula anterior. Nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Eu estou aqui hoje para dar para você uma super dica sobre plantas briófitas. O que é que eu tenho que saber sobre cada tipo de planta? Não, na realidade você não tem que saber muita coisa, sabe? Tem que saber apenas algumas características e o ciclo reprodutivo desse vegetal. Então eu vou passar para você algumas das características das briófitas e em seguida eu vou jogar uma imagem mostrando para você como é que acontece a reprodução dessa planta. Então vamos lá. Característica das briófitas. Primeira característica das briófitas. Briófitas são plantas avasculares, exatamente. A característica avascular nada mais é do que a ausência de vasos condutores de seiva, ou seja, esse vegetal ele é avascular. Dessa forma, o principal representante das briófitas são os musgos, vegetais de pequeno porte. O tamanho do vegetal está ligado diretamente a essa avascularização. Por ele não ter vaso condutor de seiva, ele acaba sendo um pouco pequeno. Segunda característica das plantas briófitas. Briófitas são plantas criptógamas. O que é uma planta criptógama? Criptógama é uma planta que possui órgãos reprodutores escondidos. É isso aí. Criptógama, diferente de planta fanerógama. Criptógamas são plantas que possuem órgãos, possuem as estruturas reprodutivas escondidas. Então, briófitas são plantas criptógamas. Terceira característica das briófitas. Nunca esqueça disso. Os vegetais possuem uma alternância de geração, ou seja, uma modificação na estrutura do vegetal durante sua vida. As plantas possuem duas fases. Possui uma fase gametófita, que produz gametas, e uma fase esporófita, que produz esporos. Vale lembrar que a plantinha é o seguinte: a plantinha faz mitose para gerar gameta e faz meiose para gerar esporo. Nas briófitas, a fase dominante, ou seja, a fase que o vegetal encontra-se grande parte da vida, é a fase gametófita. Essa é uma outra característica dos vegetais briófitas. Uma outra característica desse vegetal é que é um vegetal que depende de água para reprodução. Não esquece disso. Briófitas dependem de água para reprodução. O musgo, uma plantinha de pequeno porte que gosta de viver em ambientes úmidos, depende de água para reprodução. Mas Patrick, como é o nome do gameta do vegetal e como é o nome da estrutura que produz o gameta? Vou dizer para você agora. O nome da estrutura que produz o gameta masculino nos vegetais é chamado de anterídeo. Anterídeo é a estrutura que produz o gameta masculino. O nome do gameta masculino dos vegetais é chamado de anterozoide. Então, o anterídeo produz anterozoide. Patrick, como é o nome da estrutura feminina do vegetal briófita que vai produzir gametas? Olha só, vegetal feminino nós temos o arquegônio. Arquegônio é uma estrutura que produz a oosfera. Oosfera é a célula germinativa do vegetal feminino. Como é que faz para surgir um novo vegetal? A união do anterozoide e da oosfera, que dependendo do tipo de vegetal, vai acontecer uma fecundação e vai originar um novo vegetal. Eu vou jogar agora para vocês o ciclo reprodutivo das plantas briófitas. Se liga aí. Show! Ok, galera maravilhosa, meus patriquês e patriquetes. Ó, rapidamente para você. Olha para cá. E olha aqui onde eu estou colocando o mouse.
A planta briófita é o seguinte: tem a planta masculina e a planta feminina. Como é que acontece? Em determinado momento, a planta masculina começa a produzir por mitose gametas. A regiãozinha que tem aqui que produz gametas é o que eu falei para você, que é chamado de anterídeo. Então o anterídeo nessa região aqui vai começar a produzir os anterozoides, que por causa da água e do vento, esse anterozoidezinho aqui vai sair daqui e vai atingir a plantinha feminina. Então o vento também colabora para isso. Beleza? O vento também, como os respingos de água que pingam aqui nele, que carregam para lá o anterozoide. Então, o que acontece? Quando o anterozoide atinge o gametófito feminino, o anterozoide ele vai migrar até o arquegônio. É essa aí, região onde se encontra a osfera. A fecundação ela vai acontecer do anterozoide se unir com a osfera graças à presença de água. Por isso que esses vegetais dependem de água para fecundação. Ocorrendo a fecundação, vai aparecer no vegetal uma nova fase. Após a fecundação, sucessivas divisões mitóticas vão acontecer e o vegetal vai sair da fase gametófita e vai entrar numa fase muito legal e rápida chamada de esporófita. Então nasce aqui essa haste, e essa haste aqui, pessoal, ela tem uma região aqui chamada de calíptra, e essa haste ela vai começar a se desenvolver e depois de algum tempo vai começar a produzir esporos, produzir e liberar esporos nessa região que eu estou passando aqui o mouse na cápsula. Então essa cápsula aqui ela vai ressecar e vai liberar os esporos, que por sua vez podem ser carregados pelo vento, cair no chão e germinar. Vale salientar que a produção de esporos dentro da cápsula é através de meiose. E é assim, pessoal, que acontece o ciclo das briófitas. É bom lembrar que sempre uma briófitazinha vai estar perto da outra, então vai acabar acontecendo bem tranquilo e calmo esse processo aqui. Então, basicamente, esse é o ciclo das briófitas. Fácil demais, né não? Conforme você viu na imagem, a briófita possui a fase dominante, a fase gametófita, ou seja, uma fase que produz gametas. E em determinada fase da sua vida, ela passa para a fase esporófita, onde vai liberar esporos, para aí sim originar um novo briófita, uma nova briófita. Mas eu vou dizer para você uma coisa: as briófitas são as únicas plantas, dentre os 4 tipos, que a sua fase dominante é a fase gametófita. A partir de briófita, todo vegetal mais evoluído, como pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tem a fase duradoura esporófita. Mas briófita, a fase duradoura é a fase gametófita. Então é isso. Repetindo, o que você aprendeu hoje? Briófita é um vegetal avascular, é um vegetal criptógamo, é um vegetal que depende de água para reprodução, é um vegetal que seu principal representante é o musgo e é um vegetal que passa grande parte da sua vida na fase gametófita. Então é isso, patriqueiro, dá um joinhazinho aí para curtir o vídeo, para valorizar nosso trabalho, e é isso aí. A biologia é muito fácil de aprender, só basta você anotar o que Patrick vai dizer. Valeu, galera, show!